Capítulo 672, Banquete de celebração do rei. Tradução, do Koran Revisão, Y. Jung, Cabelos, chinês. Em apenas uma ou duas respirações de tempo, metade do sangue do semideus foi consumido pelo óleo espiritual de Deus. Mestre, pare. O pensamento residual de Kun estava extremamente nervoso. Afinal, qual era a origem da linhagem ocular de seu mestre? Como ele foi capaz de absorver de maneira tão arrogante o sangue de um semideus? Felizmente, Zhao Feng rapidamente parou a absorção por parte de seu olho espiritual de Deus. Dentro da dimensão do olho esquerdo, o lago de poder ocular havia se expandido para 99 jans, se aproximando dos 100 jans. Um fraco fluxo roxo ocasionalmente brilhava na superfície do lago. Além disso, a aura do óleo espiritual de Deus se tornou mais forte, e o nível de sua linhagem ocular parecia ter melhorado. O sangue do semideus ajudou o óleo espiritual de Deus a se aproximar do despertar e da evolução. Zhao Feng revelou um traço de alegria. Quando o lago de poder ocular chegasse a 100 jans, ele chegaria a um ponto crítico, só que Zhao Feng não queria cair no sono profundo. Além disso, ele precisava conservar pelo menos metade do sangue do semideus para reviver com Yun. Mestre, não absorva mais do poder do sangue do semideus. A voz do pensamento residual de Kun Yun tinha um tom de choro e súplica, já que o sangue do semideus era sua única chance de reviver. Afinal, ele não era sequer um fragmento de alma, então ele não poderia roubar um corpo. Então você deve prometer que me deixará plantar a semente sombria do coração em você antes do renascimento de sangue. Zhao Feng disse. Quem sabe o quão grande seria a força e crescimento do semideus Kun Yun depois de reviver. Zhao Feng absorveu metade do sangue do semideus não só para aumentar sua força, mas também para enfraquecer o semideus após ser ressuscitado, diminuindo os riscos. Eu concordo. O pensamento residual de Kun Yun concordou após um longo silêncio. A semente sombria do coração não era tão aterrorizante quanto o selo sombrio do coração, então ele não seria totalmente escravizado. Alguém com a semente sombria do coração ainda teria sua própria consciência e sua taxa de crescimento não seria restringida. Depois que eu reviver, minha força aumentará drasticamente e poderei remover facilmente a semente sombria do coração. O pensamento residual de Kun Yun tinha seus próprios planos. Zhao Feng não se incomodou com o pensamento residual de Kun Yun e começou a inspecionar seu corpo. Além do óleo espiritual de Deus, o corpo de Zhao Feng também absorveu e armazenou parte do sangue do semideus. Zhao Feng ficou surpreso com sua inspeção. Seu nível existencial havia alcançado o nível de um rei e, parte do sangue do semideus havia sido armazenado em seu corpo e transformado em potencial. Quando todo esse potencial for totalmente convertido, meu nível existencial e cultivo irão melhorar rapidamente. Zhao Feng relaxou. Chegar ao reino vazio espiritual era apenas uma questão de tempo agora. No máximo, apenas um ano seria necessário. Soberanos normais precisavam de dezenas de anos ou até mais para avançar por um pequeno nível. Quanto a alcançar o reino vazio espiritual, a maioria dos especialistas no grande reino núcleo da origem precisava de pelo menos algumas centenas de anos e, mesmo assim, eles poderiam não ser capazes de alcançar esse nível durante sua vida. A partir disso, podia-se ver o quão importantes eram as oportunidades e fortuna. O nível existencial de Zhao Feng alcançou um nível incrível através do vinho fonte da juventude, o sangue do semideus e a aura do reino dos sonhos da era antiga. Ao mesmo tempo, o licor espiritual místico permitiu-lhe compreender a intenção de rei e formar sua própria intenção de quase rei.
Ele ainda tinha um pouco do licor espiritual místico, mas mesmo que ele não o usasse, ele seria capaz de formar uma completa intenção de rei. Não há necessidade de pressa em formar minha intenção de rei. Esperarei até que a minha compreensão da herança do vento e relâmpago atinja um nível mais alto, então minha intenção de rei será mais forte. Os pensamentos de Zhao Feng se agitarão. Neste momento, ele não poderia tentar compreender a intenção de rei, pois, uma vez que ele o fizesse, era muito provável que o seu óleo espiritual de Deus entrasse no próximo estágio de mutação. Assim, Zhao Feng decidiu tentar refinar o arco-grilhão dos céus. O arco-grilhão dos céus era uma arma sagrada de herança que poderia alcançar o nível céu. Zhao Feng sempre sentiu que armas de longo alcance, como arcos, combinavam mais com ele e, este arco-grilhão dos céus tinha a capacidade de quebrar as amarras do espaço. Qualquer um que fosse trancado pelo arco-grilhão dos céus tinha chances quase nulas de evitá-lo. No entanto, refinar o arco não era fácil. A razão pela qual o arco-grilhão dos céus seguiu Zhao Feng foi porque suas habilidades eram compatíveis entre si. No entanto, o cultivo de Zhao Feng não era alto o suficiente. Então isso não significava que o antigo dono do arco-grilhão dos céus era um grande imperador ou até mesmo superior. Mesmo os antigos donos da lança imperador do gelo não eram reis, mas sim grandes imperadores. Além do que, o nível desta lança era maior que a do arco-grilhão dos céus. Zhao Feng enfrentou muita resistência ao tentar refiná-lo. Em primeiro lugar, o nível do arco-grilhão dos céus era muito alto e ainda não havia reconhecido totalmente Zhao Feng. Em segundo lugar, o cultivo de Zhao Feng não era alto o suficiente e, por ter a intenção de quase rei, ele não conseguia o reconhecimento total do arco-grilhão dos céus. Vamos tentar isso. Zhao Feng fundiu o poder ocular do óleo espiritual de Deus no arco-grilhão dos céus. Uma rústica cor prata apareceu nos padrões espaciais gravados na superfície do arco, e de um fluxo contínuo de um gélido brilho dourado emanava da corda do arco. Era óbvio que a razão pela qual o arco-grilhão dos céus tinha uma leve tendência de aprovação em relação a Zhao Feng era devido ao óleo espiritual de Deus. Vamos tentar isso também. Os lábios de Zhao Feng se curvaram, então ele colocou um pouco da aura do reino dos sonhos da era antiga no arco. Ué! A corda do arco-grilhão dos céus começou a zumbir, irradiando uma nítida e penetrante aura, enquanto intercalava os brilhos dourado e prateado. Zhao Feng sentiu como se seu corpo tivesse sido perfurado. Mesmo o pensamento residual de Kunyun na cabaça espiritual verde se sentiu desconfortável. Muito bom, meu poder de linhagem ocular e a aura do reino dos sonhos da era antiga podem ajudar no reconhecimento e refinamento. Zhao Feng assentiu secretamente. Durante os próximos dias, o processo de refinamento do arco ficou muito mais fácil. Ele usou um total de 7 dias para refiná-lo. Como uma arma sagrada de herança, Zhao Feng mal conseguia usá-la com sua intenção de quase rei. Mas agora, ele não queria revelar essa carta na manga ainda. No terceiro dia após Zhao Feng ter refinado com sucesso o arco-grilhão dos céus, a seita sagrada do verdadeiro místico deu à luz a um novo rei. Este novo rei era Nangong Seng. Se tornar um rei estando apenas na casa dos 30, ele quebrou o recorde de 10.000 anos da seita sagrada do verdadeiro místico. Como esperado de um gênio que tem tanto o corpo espiritual do céu como o corpo espiritual espacial. Toda a seita sagrada do verdadeiro místico ficou chocada. O nascimento de um novo rei era algo a ser celebrado até pelas forças de 3 estrelas. Além disso, de um rei tão jovem. Esta notícia chocou toda a Terra Santa do verdadeiro marcial. No dia seguinte, o alto escalão da seita sagrada do verdadeiro místico realizou um banquete de celebração para Nangong Seng,
qual Zhao Feng também foi convidado. O tamanho desse banquete foi muito maior do que a cerimônia de aceitação de discípulo do grande imperador do Amo. Qualquer rei, em vista a pessoas comuns, tinha um status muito elevado. Além disso, para um rei extremamente jovem que havia quebrado o recorde de 10.000 anos, suas conquistas futuras eram incomensuráveis. Muitos reis e grandes imperadores da seita queriam formar um bom relacionamento com Nangong-seng. Com o potencial de Nangong-seng, a chance de ele se tornar um grande imperador era extremamente alta. Ele até tinha a chance de se tornar um lorde sagrado do Reino da Luz Mística daqui milhares de anos e governar a Terra Santa do verdadeiro marcial. Zhao Feng também esteve presente no banquete. Nangong-seng foi um poderoso aliado no jardim abandonado do semideus. Sem ele, Zhao Feng não teria sido capaz de derrotar o jovem caloroso, provavelmente teria enfrentado muitos perigos. Nangong-seng era obviamente a estrela do show, assim como uma brilhante lua no céu noturno. Até mesmo alguns grandes imperadores mais antigos eram respeitosos e descontraídos com ele. Irmão Marcial Júnior Zhao, você também veio. Nangong-seng sorriu e tomou a iniciativa de cumprimentar Zhao Feng. A demonstração de força de Zhao Feng no jardim abandonado do semideus fez ele olhar-se com uma perspectiva diferente. Ele tinha visto Zhao Feng como um inimigo formidável antes de se tornar um rei, mas agora que ele havia se tornado sua força recebera um grande impulso que, em vista aos reis comuns do reino vazio espiritual, ele era muito mais forte. Irmão Marcial Sênior Nangong, parabéns pela promoção. Você faz com que os outros discípulos desta geração apenas olhem para você para cima. Zhao Feng sorriu levemente e rindou com Nangong-seng. Nangong-seng sorriu e falou, Irmão Marcial Júnior Zhao, com seu potencial, avançar para o reino vazio espiritual dentro de 2 ou 3 anos não será problema. Ouvindo isso, todos os presentes começaram a discutir. Tornar-se um rei em 2 ou 3 anos. Alguns membros da seita ficaram incrédulos. Reis estavam acima de todos os seres comuns. Eles eram os melhores entre as elites em forças de 2 e 3 estrelas. Era um nível extremamente alto. Quando os sentidos divinos de alguns reis e grandes imperadores examinarão Zhao Feng, seus corações tremerão. Não era mais um segredo que Zhao Feng tinha formado a intenção de quase rei ou que ele havia entrado no reino dos homens peixes e obtido lágrimas de cristais de sereia, vinho fonte da juventude, licor espiritual místico e replicado o feito do gênio de milhares de anos atrás. Na verdade, Zhao Feng havia raptado a princesa sereia e obtido uma colheita ainda maior do que a do gênio daquela vez. Ele foi mais estratégico. Afinal de contas, a maior parte do sucesso do gênio daquele ano foi devido à sorte. Obrigado, irmão Marcial Sênior Nangong. Zhao Feng não discordou do que Nangong-seng disse. Um mero ser do grande reino núcleo da origem irá se tornar um rei em 2 ou 3 anos. Alguns dos membros e discípulos da seita estavam descrentes, mas o olhar de alguns reis e grandes imperadores a Zhao Feng transpareciam solenidade. Na verdade, Zhao Feng já estava sendo extremamente humilde por não negar. A intenção de rei não era tão difícil para Zhao Feng alcançar e seu nível existencial já havia atingido o nível de um rei. Além disso, Zhao Feng não tinha absorvido completamente o poder do sangue do semideus e ele ainda tinha muitos recursos especiais que ainda não fora usado. Este Zhao Feng está progredindo muito rapidamente. Os corações daqueles que conheciam Zhao Feng, como Shen Yilin, Jiang Fan e Doven Jian, baterão forte. Quando Zhao Feng entrou no jardim abandonado do semideus, ele estava apenas no estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem,
Mas agora, depois de absorver o poder do sangue do semideus, seu cultivo estava quase no estágio intermediário do grande reino núcleo da origem. Se Zhao Feng realmente se tornasse um rei em 2 ou 3 anos, ele então quebraria o recorde de Nangongzeng, se tornar um rei na casa dos 30 anos. Zhao Feng tinha apenas 22 ou 23 anos no máximo e quando começou a cultivar tinha apenas 13 ou 14 anos. Zhao Feng tornou-se o segundo ponto focal no banquete. Nangongzeng viu-o como um dos poucos concorrentes formidáveis da mesma geração. Com a linhagem ocular de Zhao Feng, ele se tornaria um forte inimigo assim que se tornasse um rei. Meio-dia depois, o banquete de celebração terminou e Zhao Feng retornou ao palácio do grande imperador do Amuken. Mestre, quando você retornará à Terra Santa do verdadeiro marcial? Zhao Feng viu a projeção do grande imperador do Amu. A projeção do vazio espiritual tinha a mesma imagem de do Amuti, apenas mais transparente. Provavelmente cerca de meio mês. Eu estou ajudando Yufei a herdar completamente as ruínas do Sagrado Roxo e a refinar seu próprio pequeno mundo. A projeção respondeu. Zhao Feng ficou surpreso. Normalmente, apenas grandes imperadores podiam formar seu próprio pequeno mundo. Pequenos mundos se referiam a uma dimensão privada. Um exemplo era o jardim abandonado do semideus, qual era um reino secreto criado por um semideus. Com o cultivo de Yufei, como ela poderia controlar seu próprio pequeno mundo? Embora Zhao Feng esteja confuso, ele não pensou muito sobre isso. Ele então retornou ao salão secreto, respirou fundo e tirou o congelado sangue do semideus. O renascimento de sangue está finalmente começando. A voz do pensamento residual de Kun tremeu de excitação.